Então, na ação penal 501-41-70-93, continuidade do depoimento do senhor Bruno Gonçalves Luz, continuidade da palavra de defesa do senhor Fernando Chaim. Retornando, Excelência, o senhor, a respeito desses contratos que o senhor mencionou, que talvez tenha ou não, o senhor se recorda como o Fernando Chaim supostamente entregou esses contratos ao senhor? Como eu disse, eu não me recordo se foram minutas entregues fisicamente em papel ou se foi enviado por e-mail. Não me recordo. Quando ocorreu isso aproximadamente? Não sei precisar, mas passado o tempo eu não sei dizer se foi pouco antes do primeiro pagamento ou não saberia dizer. Quando se deu o primeiro pagamento? Se não me engano, eu acho que foi em 2009. E os contatos entre o senhor e o Fernando Chaim eram feitos de que forma? Normalmente eu ligava ou mandava mensagem para o celular dele, mas a gente sempre tratava pessoalmente nas vezes que nos encontramos. E esses pagamentos que o senhor e o senhor Fernando Chaim teriam cobrado e realizado, o senhor sabe me dizer se o Fernando realizava pessoalmente esses pagamentos ou se ele tinha conhecimento que se tratava aí de uma operação ilícita? O que acontecia era que eu cobrava o Fernando conforme eu tinha recebido a instrução do meu pai e os pagamentos eram feitos posteriormente às cobranças feitas a ele. O primeiro contato que o senhor teve com o senhor Fernando Chaim foi nessa reunião e em seguida o senhor passou a tratar com ele por telefone? Não, eu trocava mensagem, SMS, ou ligava, inclusive, se não me engano, ele tinha uma secretária que se chamava Malu, que era, às vezes, como eu utilizava para poder acessá-lo. Mas antes do primeiro pagamento, o senhor conversou com ele por telefone? Eu acho que depois do primeiro encontro, eu devo ter, sim, telefonado para ele para marcar um próximo encontro e ver como é que faríamos, como é que daríamos prosseguimento. Uma última pergunta. O senhor, quando ouvido pela Polícia Federal em 7 de março de 2017, afirmou que estava tratando de celebrar um acordo de colaboração premiada. O senhor reafirma essa afirmação? Eu afirmo que a gente tem mantido contato com a Polícia Federal e temos conversado com o Ministério Público, mas não temos absolutamente nada afirmado. Sem mais perguntas, Excelência. Seguindo aqui a defesa de Jorge Davis e Raul Davis. Sem perguntas, Excelência. Defesa de Luiz Carlos Moreira. Defesa de Milton Chaim. Sem perguntas. A defesa do próprio acusado. Sim, Excelência. Do Sr. Jorge Luz. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Não sei. Ele pode ficar só... porque é difícil. Eu quero. Porque ficar falando pra nuca dele... Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Vamos lá. Você disse pro juízo, no primeiro momento, e principalmente pro juízo, que a sua atividade ela era basicamente uma atividade burocrática e que acompanhou algumas vezes empresários à Petrobras. Além disso, quando você mantinha essa relação com esses empresários, você tinha que estudar alguma coisa, você tinha que desenvolver algum projeto, só para ficar... Toda vez que eu acompanhava algum empresário para levar uma tecnologia, ou um negócio, ou um serviço à Petrobras, eu fazia o meu dever de casa, que era estudar o que eu estaria levando para oferecer à Petrobras. Então era praxe, sim, eu interagir com os empresários para procurar entender o que ele estava querendo oferecer. E várias foram as vezes que houveram reuniões com donos de empresas, empresários, e que simplesmente não foram adiante porque eram coisas que não tinham sentido. Entendi. Eu só para esclarecer, Sua Excelência fez uma pergunta, o doutor Moro fez uma pergunta para você, Bruno.
e você respondeu de uma forma, mas eu acho que você não está entendendo, você está baseado basicamente nos fatos desse processo. Então, sem entrar em fatos de outros processos, Ok. sem entrar, mas eu quero que você responda sim ou não. Em um dado momento da sua relação com seu pai, você toma conhecimento que ele pratica atividade ilícita? Sim. E depois desse dado momento, se você pudesse precisar, você foi um pouco antes desse episódio, foi mais ou menos na mesma época em que houve o contato com a Chain? Foi mais ou menos na mesma época com o assunto da Chain. E com o passar do tempo, você foi tomando mais, cada vez você foi conhecendo cada vez mais a realidade da atividade dele? Sim, isso aconteceu. E eu até, com o passar do tempo, também fui buscando atividades para mim, também nesse ramo, onde eu intermediei negócios, fiz negócios, mas que não tinham ilícitos, ilegalidade. E fui, a partir do momento que o tempo foi passando, eu fui conduzindo os meus negócios também. Entendi. E sem dizer o nome de nenhum episódio, ou se, né, eu vou ser mais concreto, para evitar que a gente invada outra seara. Em algum momento você assessorou o seu pai em algum episódio posterior a esse que envolvesse atividade ilícita? Posterior a esse... De 2010. Sim. Perdão. Só dentro do que o Ministério Público me fez uma pergunta, para eu não perder nessa perspectiva, o Ministério Público fez uma pergunta que pode ter sido um pouco confusa na minha visão, de que as suas contas no exterior o senhor não declarava. Aí você me até respondeu dizendo, não, as contas eram do meu pai. Do meu pai. Você tem conta no exterior? Eu tenho contas no exterior, todas elas são declaradas, tanto no Banco Central como para a Receita Federal. Os negócios que eu fiz usando as minhas contas no exterior foram de trabalhos executados no exterior e recebi no exterior, e as minhas contas estão declaradas ao Banco Central e ao fisco, à Receita Federal. Agora, cabia a mim decidir qual era a estratégia com relação àquilo que era meu. O meu pai, talvez pela educação militar dele, ele não era muito uma pessoa que aceitasse que eu dissesse para ele como ele tinha que fazer os negócios dele ou organizar os negócios dele. Eu tinha que fazer da forma como ele pedia que fosse feito. E eu fazia como ele pedia que fosse feito. As coisas dele eu fazia como ele pedia que fosse feito. E depois se eu pudesse, como é que eu vou fazer essa pergunta, mas não sei se naquela época, mas certamente depois disso tudo você já conversou com o seu pai sobre... Bom, obviamente, depois de preso, eu vi o meu pai chorar 2 vezes na minha vida. Uma vez quando o pai dele morreu, e a segunda vez quando nós estávamos na carceragem da Polícia Federal, onde ele se desculpou por ter me metido nessa confusão e pedindo perdão e dizendo que isso servisse de lição para que eu não cometesse o mesmo erro que ele cometeu com os meus filhos. E obviamente eu o perdoei e eu fiz o que ele me pediu. Entendi. Excelência, sem mais. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda ao final, senhor Bruno? Gostaria sim, Excelência. Eu gostaria de dizer que provavelmente se eu trabalhasse com alguma outra pessoa ou alguma empresa que não fosse o meu pai e eu tivesse identificado ilegalidades, eu provavelmente, certamente teria me afastado e não teria conduzido. Mas trabalhando com meu pai, eu me vi numa situação de simplesmente alertar, como eu fiz, e dizer, muito constrangido e muito receoso até da reação que ele poderia ter. E hoje eu vejo e me arrependo, enfim, depois, como eu disse com meu pai, conversamos, ele pediu perdão e eu perdoei, e pediu que eu tomasse isso como uma lição para a minha vida, e eu acredito que eu estou tomando como uma lição muito dura, porque eu estou há 5 meses praticamente preso e
praticamente também 5 meses sem ver a minha esposa e os meus filhos, e que eu fui ver pela primeira vez na semana passada. E eu espero em breve poder voltar como uma pessoa mais vivida e experiente. Basicamente isso. Só uma última indagação minha. Depois desse episódio da Chain que o senhor menciona que o senhor teria percebido que teria algo de errado, algo de ilícito, o senhor mesmo assim continuou movimentando aquelas contas pro seu pai? Sim, senhor. A pedido dele, eu continuei movimentando as contas para ele, nos negócios que eram dele. Existe uma diferença nos negócios que eram dele e nos negócios que eram meus. Eu tinha, vamos dizer assim, o apoio dele como pai de usar o mesmo escritório. Em um determinado momento da minha vida, eu constituí a minha empresa. Sim. Eu passei a exercer o meu trabalho de forma diferente da como meu pai conduzia. Até porque eu não tinha os contatos dele no ramo político e não tinha contatos dele vamos dizer assim, no escalão Petrobras. Eu tinha algum contato de pessoas que eu desenvolvi tecnicamente, mas eu conduzia de uma forma diferente como a que meu pai conduzia. Tá certo, senhor Bruno. Então eu vou declarar encerrado o depoimento. Senhor Bruno Gonçalves Luz, pode interromper.